Aqui eu vou pegar um outro exemplo de repetição das semanas, né? Então, do atleta Igor. E aí, novamente, eu vou explicar para vocês como que a gente utiliza. Então, essa é um bloco de semana que vários atletas vão fazer ele, ou já fizeram com esse nome, né? Então, deixa eu só atualizar aqui. E aí vai estar semana de volume. Então, alguns de vocês de repente já fizeram, né? A prioridade é zona 1 e zona 2, mas em alguns casos eu coloco algumas variações. No caso desse atleta aqui, do Igor, eu coloquei alguns estímulos aqui. Então, deixa eu só abrir os treinos dele, as provas dele aqui. Então, naturalmente, vocês dão uma olhadinha aqui, logo de cara já tem um treino ritmado. Lembrando que o treino ritmado é caracterizado por um trabalho em Z4. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Aí a gente tem aqui o calendário dos treinos dele, dos treinos das provas dele, já para a gente, na hora de elaborar aqui ou fazer algum ajuste, a gente tem um controle aqui do que a gente quer, qual que é o nosso objetivo com cada um dos treinos e cada bloco semanal. Então, no caso do Igor em específico, eu queria fazer uma adaptação dele relacionado a como ele suporta, né, um treino longo com variação de potência e estabilização de frequência cardíaca. Eu tinha comentado até com ele isso. E aí eu repeti durante 4 semanas praticamente o mesmo treino para que a gente acompanhe a evolução, né? Como que o corpo dele vai se adaptando com esse mesmo modelo de treino com pequenas variações. E finalizamos as 4 semanas e sempre pensando no triatlo, a gente avalia a economia, pensando no triatlo e em provas longas. A gente avalia não só o tempo dele, ou seja, o quanto ele é rápido, mas sim o quanto ele é econômico. Então, depois de uma corrida, como que ele responde? Então, aí aqui a gente avalia, eu gosto bastante de avaliar isso, depois de um pedal forte. Como que responde o corpo dele? A frequência cardíaca dele fica estável, ela começa baixa, no caso aqui, começou baixo, depois ele entrou. Esse atleta em específico, ele tem uma percepção de esforço, uma geração de potência e uma frequência cardíaca muito próxima. Então, a Z1 dele praticamente bate em todos os parâmetros, né? Eu vou colocar aqui, vou abrir a potência. Fica muito próximo aqui, então tanto frequência cardíaca como pace, como potência dele, fica muito próximo do que é. Quando ele está em Z1, é Z1 praticamente em todas as zonas, né? É Z2 em todas as zonas. Deixa eu só fechar aqui. E aí... Ih, caramba. E aí o que acontece? Dentro disso, eu fui avaliando a progressão, então a gente conseguiu entender muito bem aqui. Eu jogo aqui nos últimos 15 dias e consigo ver quanto tempo ele treinou, e aí naturalmente eu tenho, deixa eu subir aqui, eu tenho o IF e o TSS, né, o fator de intensidade, e a carga total de treino aqui dos últimos 15 dias, aí eu consigo identificar a relação que eu comentei com vocês sobre a economia. O mesmo modelo de treino, o IF dele foi lá embaixo. Olha que legal. Aqui foi a primeira, aí a segunda ficou até um pouquinho mais alto, mas a última semana o IF baixou. O que significa isso? Que o mesmo bloco de treino ele fez com mais facilidade, ficou mais fácil, porque a gente não teve alteração, não aumentei a intensidade, então naturalmente o mesmo que ele fez aqui nessa primeira semana, ele fez aqui com uma facilidade bem significativa, né? Se fosse levar em consideração aqui 10, daria, sei lá, uns 5% mais fácil, vamos dizer. Voltando no calendário, então, é por isso, gente, que às vezes a gente reproduz a mesma semana de treino. Essa mesma semana de treino, eu posso incluir ela lá na frente, depois no ciclo dele,
para utilizar de repente para aumentar um volume, para testar alguma outra coisa. E aí eu posso ir variando sempre, porque eu vou ter cada semana dessa, eu vou saber exatamente quanto ela gera de estresse, né, no TSS aqui, ó, o total de TSS 581, se ele fizer tudo certinho, porque aqui a gente tem uma estimativa, tá? Esse aqui, quando a gente monta o treino, vai ficar, acompanhar a setinha aqui, essa aqui é a nossa estimativa. Agora, essa aqui é a real. Então, eu já sei que se eu quiser gerar esse nível de estresse aqui, ó, 580, e eu montar o treino exatamente igual tá aqui, eu vou ter esse estresse aqui do treino. Tá? Lembrando que aqui é a estimativa, mas ficou muito próximo dele. Nem todos os atletas ficam assim, tá? No caso dele, de novo, a gente tá, até por ele ser bem disciplinado nos treinos, ele gosta de seguir bem a risca, então as zonas de frequência cardíaca, de potência e de até a própria PSE dele tá muito alinhada. Mas é isso. Então, qualquer dúvida em relação a essa reprodução da mesma semana de treino, é interessante que vocês questionem, até para você não ficar fazendo uma coisa de repente sem saber nem por que está fazendo aquele treino, tá?